Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo constatou que 8 em cada 10 brasileiros estão com a síndrome de burnout. Na esfera mundial, os primeiros anos da pandemia elevaram em 10% os casos desse estresse crônico relacionado ao trabalho, Ana. Pois é, César. Caracterizado pela exaustão, negativismo e queda no desempenho profissional, o burnout também pode afetar a vida pessoal. Por isso, é importante saber como detectar e combater a doença, antes que ela se torne irreversível. Por isso, acompanhe agora a reportagem da Ana Paula Neves. A correria do dia a dia pode roubar o tempo de olharmos para nós mesmos. Se você se sente esgotado, desanimado demais e mal começou a trabalhar, tá? Tem até uma raiva no emprego por desempenhar uma função que nada mais tem a ver com o seu perfil ou por estar num horário que te desagrada demais. Veja, não estou falando aqui sobre falta de entendimento a respeito de salário ou plano de carreira. Esse é um outro assunto, não é nada disso. A questão agora é sobre esgotamento, uma exaustão mesmo, um estado que te toma de um jeito que ir para o emprego diariamente vira um problema. Pode ser a síndrome de burnout. Pelo menos 8 em cada 10 brasileiros entrevistados em uma pesquisa estão com burnout, uma condição de estresse no trabalho reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, que já possui até CID, um código para tratamento médico. Engloba 3 grandes sintomas. O primeiro sintoma é uma fadiga, um cansaço e uma exaustão. O segundo sintoma é um negativismo e um cinismo relacionado ao trabalho, que é um distanciamento do trabalho, não quer mais falar do trabalho, quando pode já não vai mais trabalhar, ou não quer mais conviver com as pessoas do trabalho ou qualquer coisa que lembre do trabalho. E o terceiro ponto é um prejuízo no desempenho profissional. O índice de burnout aumenta entre os profissionais da saúde. Segundo a Universidade Federal de São Carlos, autora de um estudo, 86% dos médicos e enfermeiros estão à beira da exaustão no trabalho. Quando você entra na faculdade, já é uma carga horária integral. E aí você tem os plantões. E na minha época não tinha descanso pós-plantão. Então você emendava 24 horas e depois mais 12 horas no dia seguinte. Então a pessoa já tem aquela carga horária da residência médica, da especialização, que já é maior do que a da faculdade e ainda trabalhando fora para ganhar um dinheiro porque a bolsa não era o suficiente para se sustentar. Quando você é mais jovem, na faixa dos 20 e tantos anos, você quer essa emoção, você procura isso te libera uma adrenalina, isso te traz uma serotonina, isso te traz um bem-estar. Só que depois você não pensa a longo prazo como é que vai ser a tua qualidade de vida. Paula é médica e teve a síndrome de burnout. Foi quando eu acumulei funções. Então eu estava num trabalho corporativo de 44 horas semanais, das 8 às 18 todo dia, mais o consultório à noite e aos sábados. Por mais de um ano, ela se forçou a ficar no emprego, apesar do mal-estar diário. Muita palpitação quando eu estava em reunião com a minha chefe, porque eu já tinha medo das reações dela. Dos gritos, dos maus tratos, do xingamento que fazia em público e era com todo mundo. Um suor incontrolável, então eu suava e eu não tinha controle sobre aquilo, não era numa atividade física ou se estivesse muito calor, era na presença dela. E a insônia. Até que o corpo da Paula gritou, basta! O cérebro desligou, né? O cérebro me desligou, eu só chorava, eu não conseguia fazer mais nada. Então a partir disso eu procurei uma colega que era psiquiatra e ela começou a me atender e ela me afastou. Então primeiro eu fiquei afastada há 15 dias, já tive que entrar com antidepressivo, porque eu só chorava. A maioria das pessoas que já vem procurar o psiquiatra ou o profissional de saúde mental, geralmente, eles já passaram da linha do burnout para um transtorno mental. É importante também diferenciarmos o burnout de transtornos mentais, porque a gravidade, com a cronicidade disso, vai gerar um tratamento médico especializado, vai necessitar de um tratamento médico especializado. A dermatologista escreveu um livro onde conta como conseguiu recuperar a própria saúde após o burnout. Até hoje, ler o livro é difícil, porque eu me coloquei muito abertamente no livro. Coloquei não só a parte racional, mas eu coloquei muito a parte emocional, que nós somos ensinados a engolir a vida toda. Então acho que foi a primeira vez que eu realmente assumi o que eu senti e o que eu queria. Segundo o psiquiatra do Hospital das Clínicas de São Paulo, a fase pós-pandemia também revelou um maior número de casos de esgotamento profissional.
Esta instabilidade econômica e uma instabilidade relacionada ao trabalho é um grande gatilho em que o indivíduo ele também vê as pessoas adoecendo em volta dele, ele vê algumas coisas que ele não concorda no trabalho, por exemplo, trabalhar mais horas por dia em casa, trabalhar sem máscara, pessoas com Covid que começam a não ser afastadas, e aí ele começa a se sentir muito violado e colocando em risco a própria família. Ou seja, a pandemia gerou uma instabilidade, uma insegurança, né, em várias áreas da vida. Como ficar livre do burnout? Paula pediu demissão, passou a exercer funções que a deixam feliz e fez uma revisão geral. O sintoma mais importante para as pessoas começarem a perceber é o quanto você começa a se anular e só dá importância para o teu trabalho. A gente precisa mudar a mentalidade para entender que cuidar do trabalhador, cuidar da saúde mental do empregado, não é simplesmente algo empático que a gente faça, não é simplesmente algo caridoso, né? Mas sim é um investimento, inclusive, na própria companhia, no próprio desempenho da sua própria empresa.